Bom dia, galerinha aí do 9º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História. E galerinha, na aula de hoje nós vamos concluir aí, tá? O capítulo 15 do livro de vocês, América Latina, Anos Recentes. Nós vamos trabalhar hoje a partir da página 42 até a página 48. Então, na última aula, nós conversamos um pouco, né, sobre a história da América Latina, sobre o processo de colonização, depois o processo aí, de dependência das metrópoles e depois dependência de outros países, depois que nos tornamos livres, nos tornamos independentes politicamente, mas economicamente continuamos aí atrelados a outros países, como por exemplo a Inglaterra e o próprio Estados Unidos, certo? Então, galerinha, olha só, ao longo aí da nossa história, né, a América Latina, ela vai ter momentos em que nós vamos ter aí governos ditatoriais, momentos em que nós vamos ter governos populistas, tá? Vamos ter momentos aí de crise econômicas profundas, outros momentos de uma maior estabilidade aí econômica, outros momentos de um maior crescimento econômico, mas é importante entender que desde lá do nosso processo colonial, muitos dos fatores que contribuem para o cenário econômico, para o cenário político desses países da América Latina, têm relação com essa nossa história. Tá? Então, muitas aí das estruturas que são a base da nossa sociedade, elas foram aí, elas ocorreram, né, graças aí à expansão colonialista, à exploração que as metrópoles faziam em relação às colônias. Então pode parecer que faz muito tempo, gente, mas essa exploração tem papel fundamental na nossa organização social, em quem é a elite e quem não é a elite atual, certo? Na questão da nossa economia ser forte ou não. Então tem total relação com esses fatos passados. Então, muito se fala sobre a questão de governos, tá? E eu estou falando de forma geral da América Latina, não, daqui a pouco a gente vai falar especificamente do Brasil, mas eu estou falando de uma forma geral. Muito se questiona sobre a responsabilidade de determinados governos, seja de direita ou seja de esquerda, em períodos de crise econômica nesses países. E aí, como eu disse, claro que esses governos têm responsabilidade, só que não seria justo responsabilizar apenas esses governos e esquecer todo o processo histórico de exploração que formou essa sociedade, que formou essa organização econômica a qual a gente vem se inserindo. E a forma com que a gente fica independente vai fazer com que a gente continue de mãos atadas, digamos assim, né? Então, mesmo após a nossa emancipação política, né, a gente continua dependendo de potências. Os países da América Latina vão continuar dependendo da Inglaterra, continuar dependendo dos Estados Unidos. Então, meio que a gente só muda o país aí que tem influência, né? Antes da independência, por exemplo, o Brasil era dominado por Portugal economicamente. Depois da independência, passamos a ser dominados pela Inglaterra. Né? Então meio que só mudou aquele país que vai ter uma grande influência na nossa economia. Então tanto os ingleses quanto os estadunidenses, né, a partir aí do século XIX, eles vão analisar muito bem a América Latina e vão passar a tirar proveito dessa situação que a América Latina se encontrava. Como assim? Que situação era essa que a América Latina se encontrava? Gente, economias frágeis que tinham que depender de capital estrangeiro. Vamos ter governos muitas vezes corruptos, tá? Governos que eram eleitos por política de apadrinhamento, ou seja, pessoas que já eram ligadas à elite. Então, além de serem pessoas que não eram ligadas ao povão, ainda eram pessoas corruptas,
né? Temos aí uma sociedade com graus profundos de desigualdade social, desigualdade econômica, e isso aí marcado principalmente pela falta de união das pessoas em prol do bem comum, né? São sociedades individualistas que olham apenas para si. Então, outro fator que vai ser primordial também para que os países da América Latina tenham um atraso no seu desenvolvimento, né, são as... Espera aí que não é esse slide aqui, na verdade é esse aqui. São as rivalidades nacionais aí entre países vizinhos aqui na América Latina, né? Muitas rivalidades dessa presente até na atualidade. Então vamos ter disputas territoriais, conflitos armados entre essas nações, como foi no caso da Guerra do Paraguai, né? Então, que inclusive a Inglaterra tinha interesse nesse conflito, né? O desenvolvimento do Paraguai ameaçava aí, a hegemonia inglesa, a influência inglesa nesse mercado na América Latina. Então a Inglaterra favoreceu, influenciou para essa Guerra do Paraguai. E aí o Uruguai, Brasil e Argentina, né, como patetas, foram lá e compraram essa briga. Ou seja, não ocorreu aí o entendimento, a amizade, digamos assim, entre esses países vizinhos. Ocorria, na verdade, uma rivalidade, uma disputa. E isso também vai favorecer para que a economia desses países seja dominada pelos ingleses e pelos Estados Unidos, né? E vão contribuir também para várias crises. O Paraguai, gente, que era um país que estava despontando aí em crescimento, não vai conseguir se reestruturar depois da guerra, certo? Já na primeira década aí, né, do século XXI, a gente pode considerar que é um período de crescimento para as economias latino-americanas, né? Vão conseguir aí uma posição de destaque no cenário mundial. Isso pela questão aí da industrialização, fortalecimento da industrialização, aumento das exportações, né? Temos aí a adoção de técnicas de equipamentos avançados na agricultura, na pecuária. Então isso vai garantir o superávit, né, na maioria dos países latino-americanos. Ou seja, eles vão exportar, eles vão vender mais do que comprar, vão exportar mais do que importar. Então, nos primeiros 10 anos aí, né, do século XXI, a economia mundial vai assistir o aumento da influência dos chamados países emergentes, né? Aí, de acordo com o FMI, aí eu coloquei uma imagem para vocês demonstrando justamente esse crescimento da economia, né? Olha o Brasil aí, 7,5 o crescimento aí, o desenvolvimento do nosso PIB, Produto Interno Bruto, aí no ano de 2010, né? Então, mesmo com a crise de 2008, uma crise que começou nos Estados Unidos, uma crise imobiliária, né, promoveu falência de alguns bancos, e aí os Estados Unidos, como a economia norte-americana estava interligada a várias outras economias, né, através do capitalismo, a economia, a globalização, vamos ter muitos países também sentindo a crise, né? Porém, aqui, os países latino-americanos, né, eles pareciam não demonstrar estar sentindo tanto, né, sofrer os danos aí dessa crise de 2008. A maior parte da América Latina, a queda aí dos indicadores econômicos, os primeiros sinais da crise, eles demoraram a ser percebidos em comparação aos países europeus. Vamos entender por que isso, né? No Brasil, gente, nesses primeiros anos aí do século XXI, eles coincidiram com os 2 mandatos aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aí, durante o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, ocorreram várias políticas de incentivo ao consumo, ampliação do crédito, redução das taxas do imposto sobre o produto industrializado, ou seja, teve uma popularização aí do consumo de eletrodomésticos, de automóveis, né? Materiais de construção, isso aí em 2009 e 2010. Então isso vai levar os brasileiros a crer que seriam aí poupados, né, dos efeitos da crise econômica que estava assolando o mundo. Inclusive, o Lula deu uma entrevista onde ele falou que essa crise seria uma marolinha, né? Ou seja, uma onda pequena, o Brasil não sentiria
dessa forma, tá? Entretanto, gente, essas medidas econômicas, né, que foram denominadas por muitos como medidas populistas, elas não deram conta de evitar a recessão econômica que veio depois, né, que começou a se instalar aí de maneira suave. Por isso a questão da marolinha lá dita pelo Lula, né? Então, a crise, ela no início não foi percebida rapidamente pela população, tá? Mas os economistas eles já alertavam para o perigo aí da paralisia da máquina estatal, ou seja, que ia faltar dinheiro para o Estado dar conta dos seus gastos, certo? Para continuar mantendo o Estado funcionando. Então essas medidas econômicas aí adotadas durante o governo Lula, né, elas são apontadas aí exatamente como um dos fatores que vão levar à recessão econômica no Brasil. Então o governo brasileiro vai ser acusado de ampliar rombos aí, né, nas contas públicas, justamente por adotar aquelas medidas populistas, né, e sem cautela, sem o cuidado necessário. Depois, o Estado passa, o governo, né, passa a não conseguir honrar a folha de pagamento dos funcionários públicos, e aí a crise já passa a se instaurar de forma mais acentuada. Vamos ter falência de muitos estados da União, né? O adiamento também da reforma da Previdência, dessa também vai desvalorizar a economia brasileira. Então, tudo isso é apontado como elementos importantes para o aprofundamento da crise no Brasil. Já na Venezuela, a crise política ela vai ter início no final do governo de Hugo Chávez, que já faleceu, morreu em 2013, né, e permanece atualmente no governo do Nicolás Maduro. É uma crise política que vai ser muito mais severa do que no Brasil, né? Essa crise política vai abalar aí severamente a economia da Venezuela, vai chegar a registrar aí em 2016 uma inflação de 800%, gente. A crise vai ganhar contornos de tragédia, porque vai ocorrer falta de abastecimento de produtos essenciais, essa ausência de alimentos vai causar aí, inclusive, mortes, tá? Então, as causas apontadas aí para a crise são justamente a má gestão e o desvio de dinheiro público, a corrupção, né? As políticas assistencialistas consideradas equivocadas, ou seja, má gestão, né? Já na Argentina, a crise econômica ela vai se arrastar, né, há vários anos. Nos últimos, tá, a gente vai ter a adesão do governo à ideia de não pagar a parte da dívida externa, e isso vai acabar agravando a situação. A ideia era salvar a economia, não pagando a dívida externa, mas vai acabar gerando um conflito, um problema internacional que vai agravar, essa crise, né? Os países aí, as organizações internacionais que não receberam os seus pagamentos vão passar a criar sanções econômicas aí à Argentina, né? Então a Argentina vai passar por um processo de inflação, aumento de preço dos alimentos que vai chegar até um aumento de 31% e o aumento no valor aí na questão dos transportes que vai chegar a 40%, certo? Então, gente, a gente viu aí a crise sentida no Brasil, a crise na Venezuela e a crise na Argentina. Então, durante aí, né, esse período, a América Latina aí nos últimos anos, né, viveu aí os governos considerados populistas, que por um lado trouxeram a implementação de políticas voltadas para a população carente, políticas assistencialistas, mas por outro lado vão gerar crises econômicas que vai fazer aí com que muitas dessas conquistas sociais acabem regredindo em anos posteriores. Outro problema grave da América Latina é justamente a desigualdade social e a questão da violência. Tá, gente? A nossa desigualdade social, ela nunca foi resolvida, né? Mesmo com essas políticas assistencialistas e tudo mais. E depois das crises econômicas, a estabilidade ficou ainda maior. Nós sentimos muito essa desigualdade social no Brasil em si. E aí eu botei a imagem para vocês de um lado uma favela e de outro que seria um condomínio considerado de luxo, né?
Então nós temos uma desigualdade social crônica. Essa desigualdade ela é histórica, ela também tem a ver com a história desses países. Tá? Em 2010 nós tivemos uma ampliação aí no número na diferença do número de ricos e de pobres, né? Igual aquela música que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Esse aumento da desigualdade social, gente, tem total relação com o aumento da violência. Para vocês terem uma ideia, a América Latina é considerada a região mais violenta do planeta. Tá? Isso é alarmante porque o nosso continente, aqui a parte da América Latina, abriga só 8% da população mundial. Olha só, gente, aqui na América Latina nós registramos 33% dos homicídios que ocorrem no mundo. Isso lá em 2017. Brasil, Colômbia, México e Venezuela corresponde a 20% dos assassinatos que acontecem no planeta. Então são indícios alarmantes e tem sim relação com a questão da desigualdade social, certo? Temos que entender, galerinha, que a desigualdade social ela não é um problema de quem é pobre, não, ela é um problema de todos. Se tivermos uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais igualitária, a ideia é que possamos diminuir esses índices de violência, assim diminuindo por correspondência, né? Diminuindo as desigualdades sociais, tenderíamos a diminuir a violência também, certo? Galerinha, espero que vocês tenham entendido. Fica hoje para vocês o exercício da página. Eu vou colocar aqui para vocês um minutinho só. Vou inserir aqui, vou botar aqui em cima mesmo. Vai aparecer aí para vocês. Exercício, páginas 46, 47 e 46, 47, 48, não, é 49 e 50, certo? Faça o exercício, envie para mim, fiquem com Deus e até a próxima aula.